podcast Mulheres em Deslocamentos, Migração e Saúde Mental, pesquisadoras, na maioria também migrantes, batem um papo com outras migrantes em narrativas singulares que contam um pouco da complexidade que envolve a experiência migratória de mulheres no Brasil e de mulheres brasileiras no exterior. Que viva mi patria linda, querida. No sexto episódio do podcast, o tema Afetos e Migração, Brasilidades no Mundo, fecha a nossa série de 6 episódios. A psicóloga e pesquisadora Jéssica Susbar, bolsista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conversa com 2 colegas pesquisadoras brasileiras da equipe, Lisiane Aguiar e Suelen Luz, que migraram para a Alemanha e Irlanda, respectivamente. Juntas, elas compartilham como tem sido a vida de pesquisadora mãe migrante no exterior. Como é fazer pesquisa com a temática da migração, sendo migrante brasileira na Europa? Como um grupo de pesquisa construiu um espaço de afetos, cuidados e redes de apoio que atravessam oceanos e fusos horários? O episódio também tensiona a decolonialidade e problematiza os desafios que o processo de aculturação apresenta, com destaque às questões linguísticas. Oi, pessoal, meu nome é Jéssica Carina, eu sou brasileira, mulher, cis, branca, tenho cabelos pretos, olhos pretos também, estou usando um óculos, um vestido e um casaco cinza. Sou psicóloga, estou participando da pesquisa, já tem uns 2 anos. Estarei fazendo a mediação, então, desse episódio. Vou passar a palavra, então, agora para a Suelen e para a Lise. Então, meu nome é Suelen Luz, sou uma mulher imigrante, sou latina, atualmente moro na Irlanda, tenho os cabelos crespos, um pouco grisalho, misturado aí com castanho escuro e também umas mechas loiras. Atualmente, então, eu faço parte da pesquisa numa presença híbrida, nessa modalidade online, e a gente construiu bastante afeto também desse modo. Então, Lise. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lisiane Aguiar, mas todo mundo me chama de Lise. Eu tenho 39 anos, tenho um bebê de 2 e no momento eu tô morando na Alemanha e também sou uma mulher migrante e é muito, muito, muito interessante. Quero compartilhar com vocês que eu entrei na pesquisa em 2020, morava em Roraima, não tinha filho. Eu sou da comunicação, então eu sou professora de jornalismo e eu sempre muito conectada assim com o mundo da comunicação, mas ter engatado assim com as psicólogas foi primordial, porque do nada eu me vi com um bebê sem rede de apoio, morando na Alemanha desde 2022, quando ele nasceu, eu fui para lá, eu estava grávida, e um dia eu escrevo no grupo assim: mulheres, me deem um help, por favor. Depois eu vou contar mais dessa história, mas só para descrever, eu tenho cabelos pretos longos, geralmente uso uma trança pro lado, meus olhos são pretos também. Aqui na Alemanha muita gente me chama de Pocahontas, então para mim é um baita de um elogio, mas só para já ver aí essas questões culturais aí como se misturam, eu acho muito interessante tudo isso. Então tô aqui, muito animada para falar dessa experiência de mulher migrante. Elise, muito, muito interessante trazer essa questão do SUI, né? Porque realmente, quando começou a pesquisa, ele não existia, e aí a gente foi acompanhando, primeiro ele nascendo e crescendo na barriga, depois quando ele de fato nasceu, e aos pouquinhos ele ia participando dos nossos momentos, das nossas reuniões, estava lá sempre, e virou um mini pesquisador junto ali com a gente, né? Como é que foi para ti vivenciar tudo isso, esse momento mãe pesquisadora, devir pesquisadora? Muito interessante, Jéssica, tu lembrar dessa etapa, porque até teve um dia que um dos integrantes aqui da pesquisa brincou que o dia que eu botasse ele numa creche, ele já ia brincar de fazer reunião, porque a pesquisa que a gente está desenvolvendo, ela demanda, por exemplo, reuniões nas terças, que é com as bolsistas, e a gente acaba fazendo, antigamente era de 15 em 15 dias, mas agora a gente até está numa fase de fazer toda terça e toda sexta, né? Então, imagina, agora eu estou numa licença da universidade, porque foi uma etapa que eu tive a licença maternidade, fiz uma licença
licença capacitação, e daí eu comecei a ver o desafio que é para uma mulher, ainda mais migrante, ter com quem deixar. Essa questão da rede de apoio era uma questão assim, ó, que antes disso eu vivia para pesquisa, então com 30 anos eu já tinha feito pós-doc, então toda a minha vida foi voltada assim para a universidade. Com 16 anos eu entrei na faculdade e fui fazendo mestrado, doutorado, bolsa, viajei para vários lugares, assim, morei um tempo, por exemplo, para fazer disciplinas do jornalismo em Sevilha 1 ano, morei em Barcelona 1 ano para fazer o doutorado, morei no Uruguai para estudar jornalismo, fui para Israel para fazer uma bolsa de pesquisa. Então, assim, eu sempre amei viajar. Então, quando eu estava grávida, em 2022, foi todo um desafio também por questões políticas, que eu estava muito estressada, era um momento político tenso aqui no Brasil, com pós-pandemia e também com o desgoverno Bolsonaro na época, então eu me estressava horrores, porque eu estava em Roraima trabalhando com os comunicadores indígenas, e aí eu estava vendo garimpo ilegal, estava vendo tanta coisa que parecia na época ir para a Alemanha grávida e poder dar as aulas online, porque como ainda tinha aquela questão da pandemia, aquela questão de entrar em sala de aula grávida e contaminação com mercúrio na água, ok, vamos, vai ser interessante. Também tenho muito medo que em 2022 a política continuasse do jeito que estava, então parecia uma fuga, assim, também de tanto estresse na gravidez, trabalhando em universidade pública e vendo tudo que estava acontecendo. Cheguei lá na Alemanha com uma expectativa no sentido de estar vivendo outros ares, respirando outras coisas, mas eu comecei a ver desde o início como essa gestação foi um pouco solitária. Então, as participações de forma híbrida, de estar conversando com vocês, estar no grupo de pesquisa, começou a virar muito afetiva. No meu caso, assim, por exemplo, de estar longe e ao mesmo tempo buscando ali, estudando, fazendo mil coisas, mas ao mesmo tempo vivendo ainda a pesquisa de uma forma intensa ainda na gravidez. Então, trabalhei até o 9º mês de gestação e aí eu queria muito ter o bebê em casa, estava querendo muito, assim, aquele momento. E aí eu comecei a ver várias pessoas, nossa, a própria resposta do lugar onde eu estava inserida, mas tu já tem 37 anos, tu já não acha que tu é um pouco velha para ter bebê em casa, sabe, essas coisas etaristas. Isso eu comecei a estudar bastante das pessoas que estavam ao meu redor e até dos médicos que eu ia visitar para fazer acompanhamento. E aí eu acabei tendo o bebê, o Sui, que é uma inspiração no nome indígena que a gente tem muito carinho, porque o Ian, ele é alemão, mas eu conheci ele em Roraima, que ele estava estudando as línguas indígenas, e aí a gente teve uma inspiração, que Sui Sui significa no Apixana flor, protetor da natureza, e a gente tem, por exemplo, também o Sui Sui, que no Macuxi é andorinha. E depois até uma amiga indígena foi me visitar lá, que é o Apixana, e ela me contou que é uma entidade protetora da natureza. Daí eu fiquei muito animada, que nem era a ideia, assim, mas daí então nasceu o Sui nesse hospital, e eu comecei a ver várias questões, assim, que lendo os artigos da pesquisa eu fui me dar conta. Então eu acho muito interessante que a gente vai vivendo e as situações que a gente vai experienciando ganham outra ótica quando a gente tem um embasamento e ideias de estudo, né? Então eu tive o bebê e depois de ter, eu comecei a ler os artigos da pesquisa. A gente fez também, né, gurias, uma leitura muito intensa, assim, muitos artigos que jamais eu teria feito a seleção, que a gente brinca desses estudos gringos, assim, porque daí a gente pegou saúde mental, migração, mulheres, e aí foi aparecendo várias coisas que, por exemplo, eu nunca teria lido estudos lá do Canadá, numa proposta de saúde mental, mas que foram me ajudando e foram fazendo eu ter um alerta de como foi a minha recuperação, de como foi, por exemplo, essa questão de ser brasileira, tá menos de 6 meses na Alemanha, eu fiquei isolada durante 4 dias num quarto que eu não podia sair, e todo mundo entrava com aquelas roupas de astronauta, parecia ainda pandemia, porque eu podia ter uma super bactéria, porque aqui na Alemanha a galera tem muito esse olhar da América Latina no sentido, muito antibiótico, então as bactérias são resistentes. Eu sei que eles fizeram, assim, vários testes, e como, por exemplo, eu não era a pegada que eu queria ter o bebê em casa, e no fim eu acabei passando por todo esse cenário hospitalar, assim, que me ajudou muito a ler os artigos. Então, só relembrando esse momento de como a pesquisa foi entrelaçando, assim, com a minha vida, eu queria saber da Su, se daqui um pouco foi entrelaçando para ela também.
As experiências de desamparo e mesmo algumas violências vividas por migrantes gestantes que tiveram os partos longe de suas terras natais são muito referidas entre os fatores de sofrimento que fragilizam a saúde mental das mulheres escutadas também no Brasil. A violência obstétrica está enraizada em uma cultura de desrespeito aos direitos das mulheres e de objetificação do corpo feminino. Quando associada a outras formas de violência, como o racismo e a xenofobia, causam efeitos ainda mais danosos, não apenas às mulheres diretamente atingidas, mas também aos filhos, filhas e parceiros, que se veem impotentes frente aos abusos de poder vivenciados nos serviços de saúde em que foram praticados. Eu estava te escutando falar, Liz, e pensando assim o quanto que as leituras e toda essa caminhada que a gente vem fazendo, os encontros, eles acabam também assim dando uma sustentação para a experiência da migração, né? Porque a gente acaba tendo mais elementos assim para lidar com as situações aqui, podendo ter um pouquinho desse olhar crítico também com as experiências, né? Eu acho que essa ideia das redes de apoio, de estar um pouco solitária, de como que a gente vai se inserindo no território e até mesmo olhar para isso, mulher latina, né, de como que as coisas vão acontecendo por aqui. Eu me interessei pelo tema da migração em 2019, na época do mestrado, e aí desde então fiquei com uma curiosidade, assim, bem intensa, buscando mais, querendo saber mais, com desejo, assim, e aí me tornei uma mulher imigrante, então, em 2022, quando já tinha concluído o processo de mestrado, mas entrei como voluntária anteriormente na pesquisa e depois como bolsista, né, pesquisadora. E aí, então, a gente foi compartilhando várias experiências migrantes de diversos lugares do mundo, de diversas nacionalidades, a diversidade da língua, ou até mesmo a diversidade de regiões da qual a pesquisa compõe, assim, isso tudo é muito interessante da gente entrar em contato com a diferença e também poder ampliar, assim, um pouco o nosso olhar e até poder pensar na questão assim da decolonialidade ou do desafio que é poder pensar uma pesquisa que é decolonial, que é uma pesquisa também que é isso, faz uma luta da questão de gênero, né? Ou é uma luta de direitos também em relação à migração, esse direito de existir, de permanecer, de transitar, fazer esse borrão um pouquinho nas fronteiras, assim, que ficam tão rígidas, né? Então, acho que participar da pesquisa também foi angustiante em alguns momentos, por conta da temática que muitas vezes envolvendo assim saúde mental, violência, uma série assim de negação de direito, barreiras linguísticas. Com a questão da língua me ajudou muito aqui também, por conta, né, dessas experiências assim da gente estar muito fora mesmo, se sentir um estrangeiro assim, né, longe da sua língua materna, e a língua por si só já produz um acolhimento. Então, poder conversar com pessoas na mesma língua, assim, em especial, acho que o pessoal do Rio Grande do Sul, que é da onde eu vim, que também tem os seus dialetos, cada região, assim, né? E aí, me parece que saindo do Brasil, isso também ganhou, assim, uma vivacidade, uma nitidez para mim muito grande. Que estando no Brasil, já sempre fui apaixonada pelo Brasil. Mas parece que fora do Brasil eu pelo menos consegui perceber peculiaridades assim, com uma vivacidade do Brasil que me tornou apaixonada por algumas coisas que eu nem sabia que era antes de sair, né? Então acho que de algum modo assim, essa questão intercultural atravessa fronteiras e o afeto sustenta muito dessas travessias, né? Muitas autoras feministas destacam a força subjetivante e o poder como instrumento de resistência que a língua exerce sobre todos nós e, claro, entre as mulheres migrantes. Este é um tema recorrente. Bell Hooks, por exemplo, afirma que, abre aspas, a língua é um lugar de luta, um lugar onde podemos desafiar a opressão e criar novas possibilidades de ser e de estar no mundo. Para as mulheres, a língua é um instrumento de
resistência e de autodefinição. Fecha aspas. Outra feminista que discute muito esta questão é Glória Anzaldúa, que em sua experiência pessoal de mulher nascida na fronteira entre México e Estados Unidos, aprendeu a fazer sua força às misturas e culturas de línguas e dos não-lugares. La mestiça, como Anzaldúa se define, diz em seu livro Borderlands, La Fronteira, The New Mestiça, que, abre aspas, a língua é um instrumento de resistência, um ato de desobediência. É uma forma de reivindicar meu próprio corpo, minha própria voz, minha própria identidade. Fecha aspas. E tu comentando, por exemplo, todo o meu caminho foi no campo da comunicação, né? Então eu lembro que quando eu fui fazer o doutorado lá em Barcelona, eu entrei no Migracom, que era exatamente um laboratório de ver os audiovisuais, como é que fazia toda essa questão da representatividade migrante, como é que os jornais, como é que os meios de comunicação estavam tratando, né? E daí na época eram os sírios entrando lá na região da Catalunha. E daí eu comecei a problematizar isso no doutorado e fui morar em Roraima, e daí era toda essa questão forte dos venezuelanos entrando ali por Pacaraima, né, na fronteira, e comecei a estudar com Somos Migrantes, histórias migrantes. A gente começou a montar vários projetos de extensão, só que teve uma questão que eu até entrei no projeto depois em 2020, durante a pandemia a gente começou a desenvolver. Eu já tinha visitado em 2019 todos os abrigos lá em Roraima por conta desse projeto do Histórias Migrantes. E aí, quando eu entrei no projeto, foi totalmente assim, eu já tinha tido vivências como uma mulher brasileira, latino-americana, ter ido, por exemplo, para a Espanha e sempre ter tido aquele olhar, latina, brasileira. Eu sempre tive muitos episódios, assim, desconfortantes que eu entendia quando as venezuelanas que eu conversava diziam que era muito desafiador estar em Roraima, sempre com esse 80, sempre com essa abordagem da prostituição, e eu compartilhava as mesmas sensações, porque eu fui para lá, eu tinha 20 anos, então sempre era aquela coisa para estudar e sempre muito abordada por colegas, até professores, assim, dança um sambinha. Tá, então dança um flamenco primeiro, sabe? Aquela coisa do tipo, sempre os estereótipos batendo forte. Mas o fato de ir grávida para a Alemanha, não falando o idioma, porque, por exemplo, me defendia com inglês, me defendia com espanhol, mas não falando nada, nenhuma frase, isso teve um isolamento muito forte. E daí eu começo a ver como a língua, lendo nos artigos e vivenciando, né? E depois essa questão que antes eu buscava as coisas culturais das quais eu tinha interesse e ia, mas com o bebê, aonde é que eu vou deixar? Como é que eu vou fazer? Então começou também a me dar uma outra perspectiva. Comecei a participar de um grupo que é de mulheres migrantes latinas em Colônia, onde a gente começou, por exemplo, uma vez por mês fazer os encontros, e sempre que eu escutava nas rodas de conversa, poxa, tô aqui na Alemanha, longe da minha família, sem ninguém, era sempre com essa questão também de estar muito sozinha, porque uma criança a gente não vai levar num show, uma criança a gente daqui um pouco tem um horário, e esses horários vão te tirando muito dessas redes de amizade, que daqui um pouco não tem uma disponibilidade só quando o bebê tá acordado, essas programações que nunca dão certo, porque daí a criança daqui a pouco não tá bem e não pode participar. Isso foi me abrindo uma ótica, por exemplo, a importância da gente, dentro da pesquisa, ter montado vários eixos. Os eixos que vão trabalhar com a questão da mulher migrante, bem viver, mas daí a gente vai ter violência, a gente vai ter maternidade. Eu me apontei, quero muito participar do eixo maternidade, porque assim, as coisas que eu ia lendo, eu comecei a identificar o meu momento de depressão, que eu comecei a desenvolver um ano depois. Primeiro ele nasceu em outubro, passei todo o inverno meio enclausurada, acho que com um pouco de baby blues ali, no sentido de desafiador sair com um bebê recém-nascido pro frio, assim, odiando tal no frio, e daí ficando muito isolada, quieta e tudo mais, até que um dia eu escrevo no grupo, cheio de psicólogas, me ajudem. Eu acho que essa coisa também que eu li, entre a realidade que eu vivenciei e as coisas que eu fiquei lendo da pesquisa, esse desafio de assumir essa debilidade mental, assim, no sentido de, preciso de uma ajuda, não tô dando conta sozinha, alguém aí que não é da minha família, da minha rede, que não tá vendo essa minha situação, essa coisa, eu pude, por exemplo, pedir ajuda, me ajudem, indiquem um psicólogo, por favor, e comecei a fazer terapia. Então agora eu vou passar aqui pra Su, pra ela complementar, assim, a importância que é, por exemplo, eu tô falando de ser da comunicação, nunca ter feito terapia, e comecei a terapia por conta das coisas que eu ia lendo da pesquisa, e me salvou muito, assim, então acho que é importante agora eu falar com a Su aí como psicóloga, pra ela falar algumas coisas
coisa aí. Então, sou psicóloga, né? E sei da importância da questão de saúde mental, mas também como mulher imigrante, passando por essa experiência, a gente também se questiona de que modo a saúde mental é tratada no país de chegada, assim, né? Porque é muito diferente do país de onde a gente veio. Então tem todas essas peculiaridades, assim, e é como a gente vai se inserindo. E eu fico pensando que tu estava contando, né, Elise, que o eixo maternidade te deu um amparo dentro da pesquisa para poder compreender algumas das situações que tu estava vivenciando. Assim foi também com o eixo decolonialidade, assim, que a gente conseguiu fazer muitas boas trocas, se amparar em muitos momentos, colocar em pauta as nossas dúvidas, as nossas questões. A questão da língua apareceu bastante, da diversidade, também cultural, porque, né, nós estávamos aí, eu como brasileira, Jéssica como brasileira, Patu, que veio, imigrante, está no Brasil, mas veio da Alemanha, né? Ai, mulheres, muito, muito bom poder escutar vocês, né? Su, eu tava junto, eu, tu e a Patu, que é alemã, né? Residindo no Rio de Janeiro. E, enfim, o eixo da colonialidade foi um lugar, um momento muito, muito especial para mim também. E chegou em um momento muito delicado. Eu, enfim, sou brasileira residindo no Brasil, residindo em Porto Alegre. E foi bem em um momento, começamos em um momento que aconteceram as enchentes aqui e bom, eu fiquei os 3 turnos em função de 5 abrigos diferentes e foi um momento sensível para mim também, como psicóloga, como uma pessoa que estava ali em Porto Alegre, e eu senti um apoio e um cuidado muito forte da Su e da Patu, e foi à distância. Então, isso fica muito marcado para mim em relação ao que a gente vem fazendo na pesquisa, do como a gente constrói uma rede de apoio à distância. Porque somos mulheres muito, muito diversas pelo mundo todo. Como que eu vou cuidar da Su se ela tá lá do outro lado do oceano? Como cuidar da Lise, que tá lá na Alemanha? E ao longo desse tempo a gente foi testando, né? Algumas vezes falhamos, outras acertamos muito. E realmente esse nosso eixo de decolonialidade foi bem especial nesse sentido, né? Assim como algumas conversas que eu tive com a Lise também, trocando sobre saúde mental, sobre essa questão da rede de apoio, sobre as nossas participações nos eventos internacionais, assim, onde a gente pôde se acompanhar, se assistir, poder dizer, tô aqui, de algum modo, assim, que a gente começa a entender que existe sim a distância geográfica, mas tem algo que atravessa, eu sempre digo que atravessa o oceano, né, que é a dimensão afetiva. E a gente consegue fazer um corpo muito presente mesmo, estando aí a quilômetros, 1000 quilômetros de distância uns dos outros, né? Então, é uma aposta também, e eu acho que a pesquisa faz essa aposta na dimensão afetiva, assim, do quanto que ela pode sustentar questões de saúde mental, de gênero, né? Ou até fazer aí uma resistência em relação a violências, a questão do racismo, xenofobia, que eu acho que é tudo que a gente vem trabalhando, e eu entendo que esse espaço da pesquisa, ele faz esse enfrentamento, ele fortalece também, ou pelo menos é isso, como a Jéssica falou, nem sempre a gente consegue, mas tem essa intenção, assim, de trabalhar juntas, né, em direção a essas frentes, assim, e isso acaba nos transformando como mulheres pesquisadoras, imigrantes, né, brasileiras. Isso aí, né, Su, são tensionamentos que a gente vai fazendo, que a gente foi fazendo durante a pesquisa, porque é muito difícil trabalhar de uma forma decolonial. A gente discutiu bastante isso nos nossos eixos, mas apostamos nesses tensionamentos, e tem muita coisa bonita que a gente está conseguindo compartilhar e vai conseguir ainda poder levar, né? Eu acho muito interessante, assim, como a gente vai acompanhando, mesmo a gente tendo separado os eixos, assim, como uma coisa vai encadeando a outra, né? Porque quando eu estava em Roraima, ensinando uma disciplina de decolonialidade, eu conheço o Ian, que é alemão e está estudando línguas indígenas lá em Roraima. A gente se apaixona, e como foi desafiador, por exemplo, eu chegar na Europa e estar, por exemplo, presenciando na própria pele várias questões de xenofobia, de racismo. Então, assim, tem coisas que a gente lê, que a gente estuda, e eu penso como foi desafiador eu aceitar
no início a relação, mesmo sabendo de várias questões. Ele era uma pessoa ativista, vegana, que morava, por exemplo, num lugar lá para proteger a natureza, fazia lenha, não tinha calefação, andava de bicicleta, fazendo várias questões assim, por exemplo, conectadas com o trabalho que era decolonial no jeito que ele desenvolvia. Mas a grande parada foi ter sentido tudo isso, ter sentido na própria pele essas questões de atravessamento e como, por exemplo, o trabalho que a gente ia desenvolvendo dentro da pesquisa ia me fazendo olhar e reagir contra tudo isso, porque também tem que pensar as estratégias de enfrentamento muito conectadas com o bem viver que a gente tem, com uma leitura totalmente diferente que muitas vezes a gente vê em artigos de outros lugares que levam muito mais para um bem-estar do que uma questão do bem viver, né? Então a gente percebeu muito nas rodas de conversa que a gente fez no Brasil e que a gente também, eu pude acompanhar estando na Alemanha, é essa questão de enfrentar se conectando com as comunidades que a gente tem afinidade, para não se sentir isolada. Então, para as mulheres que estão escutando aqui esse podcast, que são de outros lugares, esse isolamento que muitas vezes é imposto como uma proposta do tipo, tu tem que aprender a língua rápida, então, por exemplo, não fica se conectando aí com brasileiro, tu tá aí, tu tem que focar, por exemplo, na questão do estudo, conhecer outras pessoas, essas coisas que às vezes a gente vai escutando, mas que a gente vai vendo que é muito mais uma imposição, às vezes, para entrar dentro de um sistema de vestir a mesma roupa, de comer de um mesmo jeito, meio que todo mundo virando ali, por exemplo, um número de série, assim, porque daí todo mundo fica se comportando igual, e não, muitas vezes a gente tem que sustentar e a gente tem que encontrar força e ver como certas memórias afetivas podem ajudar a gente estando longe. Comida, por exemplo, comer aquela comida que traz aquela memória afetiva, cozinhar com outras mulheres, estar junto, compartilhando coisas que a gente tem sim essa globalização que vai ensinando, vai direcionando muitas vezes a fazer as coisas de um mesmo jeito, mas tem aquilo que a Su e que a Jéssica falaram, que tem umas especificidades que às vezes a pessoa, por exemplo, um jeito de falar que a pessoa capta ali na conversa, já fazem tu se sentir mais acolhido. Um jeito, então, buscar, não negar isso, que muitas vezes eu vejo uma frustração, pessoas que estão, por exemplo, em lugares totalmente diferentes de uma lógica da qual estava acostumado, tentando se afastar e se comportar e sendo pressionado. Por exemplo, eu sofro uma pressão enorme pela família aí do meu companheiro, que é aprenda alemão rápido. E daí eu me lembro que eu botei o Sui até numa Tagesmutter e fui fazer o curso intensivo de alemão e eu ficava o tempo todo olhando pro relógio pensando, mas como é que ele tá? Será que ele tá bem? E eu tentando aprender aquilo ali, meio que numa pressão, até que chegou um momento, ok, eu tô passando pelo um puerpério, eu tô passando ali numa fase que não completou, que eu não tô 100% com a minha memória, o esquecimento materno, as mamas cheias de leite querendo amamentar e estudando ali mecanicamente por uma pressão, até que o momento, ok, não vai ser agora, nesse momento, sob pressão, que eu vou ter que fazer isso, sabe? Eu tô aqui com o meu bebê, vou curtir ele e vou ressignificar isso, vou falar com o que eu consigo, com inglês, com espanhol, vou aprender algumas frases, mas eu não vou me impor nisso nesse momento. Então eu acho que a terapia e estar acolhida por outras psicólogas assim me ajudaram muito a entender qual é o tempo e o espaço que eu tô, para eu não me cobrar demais e para não adoecer psicologicamente, sabe? Outra questão muito forte que aconteceu também, meu companheiro com um desafio de atrofia degenerativa cerebral, que eu não consigo ler laudo nenhum, não consigo entender as coisas que estão em alemão, tentando botar no tradutor, mas não conseguindo acompanhar em consultas médicas para saber o que realmente... Então, assim, quando eu lia que a mulher estava lá no hospital não conseguindo falar nada do idioma, porque é muito desafiador, assim, realmente essa questão do idioma, muitas vezes a gente pensa no espanhol, no inglês, que a gente tem certa familiaridade, mas todas as mulheres migrantes que vão para lugares que não têm um mínimo de contato, todo o meu apoio e solidariedade por ter passado por isso, assim, que realmente a língua é um ponto bem desafiador, assim. Lizzie, essa parte que tu tá falando agora da língua me toca bastante, porque lembrou agora, te escutando eu lembrei de uma mulher
mulher imigrante haitiana que eu venho atendendo, já tem um ano quase, e ela também, história um pouquinho parecida com a tua, de certa forma. Ela engravidou chegando aqui no Brasil, na verdade, e não estava nos planos dela, foi, enfim, uma gravidez por acidente, enfim, e ela ficou super isolada, teve que cuidar do bebê, o marido acabou tendo que ir para outro país, fazer um curso, enfim, e para ela foi muito, muito difícil vivenciar esse isolamento, não conseguir se comunicar, e ela me fala, no final do ano, em um dos acolhimentos, ela me fala que a língua bloqueou ela, no sentido de bloqueou ela de ter relações, bloqueou ela de conseguir emprego, bloqueou foi a palavra mesmo que ela usou, porque fica esse sentimento, né, fica essa vivência que é bem forte. Lembro de um momento também que a Su trouxe algumas questões até do idioma, que levou ela também a passar por questões muito difíceis. Ela levou numa reunião, a gente conversou sobre isso, e claro, também tinha uma xenofobia por trás ali da história, né. E Lizzie, enfim, tu estava trazendo questões super legais pra gente pensar em relação a um termo que a gente tem tensionado, que é da aculturação, que pode ser tanto, bom, a pessoa chegar em outro país e conseguir se mesclar, digamos assim, conseguir transitar entre culturas, e também uma dificuldade e não conseguir mesmo. E aí tem os artigos que vão trazer todos esses tensionamentos, e eu queria saber como é que é para vocês essa questão, porque a cultura irlandesa é muito diferente da brasileira, a cultura alemã é muito diferente da brasileira. É essa questão mesmo da adaptação, né? Porque quando eu cheguei aqui, as pessoas me perguntavam muito, assim, tá se adaptando bem? Era o que mais me perguntavam, assim. E eu não sabia responder, porque na minha visão eu entendia que tinha algumas coisas que eu não queria me adaptar, porque tinham diferenças, assim, culturais que eu estranhei e que eu entendi que não importasse quanto tempo eu passe aqui, eu não quero que as coisas sejam assim para mim. Então, de alguma forma, eu entendi que tinha algumas coisas que eu não queria me adaptar, outras eu achei bem interessante, achei que dava para conversar, acho que inclusive, assim, é interessante fazer esse debate intercultural, para a gente poder, não sei se mesclar, assim, mas fazer parte, de algum modo, né? E se territorializando por aqui, tem muita coisa legal também. Mas é isso, tem coisas que eu não quero me adaptar, não vou, e isso não é um problema. Assim, isso não é uma problemática, né? Isso é uma questão, inclusive, de saúde. Eu poder fazer essa resistência e entender que tem coisas que fazem parte da minha história, que fazem parte da minha singularidade, que eu prefiro que continuem comigo em qualquer parte do mundo. Eu não sei em outra cultura, mas por enquanto, nessa aqui, eu não quero, assim, né? Então, mas não significa que eu não quero estar aqui, não significa que eu não goste de estar aqui, ou que eu, enfim, não tenha laços aqui. Só é isso, eu não preciso me adaptar por completo e fazer um apagamento da cultura de onde eu vim para poder me sentir pertencente num país de chegada, né? Não. Acho que eu posso estar aqui com a minha diferença, com aspectos da minha cultura, do qual eu não quero abrir mão, nem tenho essa intenção, e poder ser respeitada e ser reconhecida, né? E poder, eu acho que, fazer com que as coisas aconteçam, assim, por aqui também. Então, sempre quando a gente conversa sobre esse tema da aculturação ou da não adaptação como um problema, eu sempre penso assim nisso, né? A serviço de que estamos falando, ou do que estamos falando quando a gente pensa essa não adaptação, e também muito pelo viés assim do sofrimento psíquico, como se não se adaptar fosse sinônimo de estar sofrendo de algum transtorno mental, de alguma doença, ou tendo alguma dificuldade, né? Então, acho que a ideia do bem viver ou da saúde, como a gente entende, ela vai trazer outras perspectivas, inclusive para ampliar um pouquinho esse cenário da saúde mental, ou dessa ideia de adaptação, ou até essa questão da língua, assim. Quando eu cheguei, tinha um constrangimento, assim, uma questão de, eu não sei a língua, então eu preciso me desculpar por não saber a língua, né? E aí depois eu comecei, poxa, né, o inglês é a língua do colonizador, aí eu comecei a ter uma certa resistência e poder colocar, não, eu tenho meu tempo de aprender, como a Lizzie trouxe, né, que não precisa ser algo assim imposto ou no goela abaixo, que por diversas vezes eu realmente tive dores na garganta por não conseguir me comunicar
como gostaria no inglês, né? E por não conseguir ter alguém que me escutasse, assim, assim, não tinha outras pessoas que falavam português, né? Então eu cheguei a ficar com dores de garganta algumas vezes, né? Por essa ideia de a gente se forçar a aprender, se forçar a falar, né? Então, isso eu consegui, assim, ultrapassar, mas me identifiquei muito quando a Liz estava contando dessas questões, do quanto que a língua, como tu estava falando, né, Jéssica? Como que a língua, muitas vezes, assim, ela vai direcionando, tensionando os cenários que a gente vai também sendo colocados, às vezes, assim, por conta da língua, né? Exato. E essa é outra questão, assim, que eu já tinha feito várias experiências de morar fora durante um tempo, sempre com bolsas de estudo. Então, até tem um amigo meu equatoriano que ele disse assim: Lise, mas é que dos Pirineus para baixo é África. Então, assim, eu sempre fui Espanha, fui para o Uruguai, fui para o Oriente Médio, fui para vários lugares, assim, e eu adorava. Então, quando apareceu essa questão, assim, de daqui um pouco tá na Alemanha, ir para esse outro lugar, não pareceu um grande problema, porque eu sempre me adaptei muito bem, sempre fui muito, mas também o espanhol e o inglês sempre era uma coisa do meu domínio, então eu nunca tive problema de me comunicar, porque eu chegava no lugar onde eu estava, eu conseguia dar o jeito, ainda mais por ter estudado comunicação. Mas aí, quando eu me vi num lugar assim, ó, sem saber nada, nem o Wie geht's dir, que hoje em dia e aí, tudo bem? Não sabia nem isso, né? E aí, como eu me comunicava o tempo todo com o Ian em português, que ele é da linguística, ele fala 6 idiomas e ele fala muito bem português, então a gente sempre estava falando português, eu comecei a me ver numa situação meio infantil, às vezes, de depender de uma pessoa. Tá ali dependendo de uma pessoa que fala muitas línguas e que fala muito melhor que eu, então às vezes até no inglês e no espanhol, às vezes eu até ficava um pouco mais... Antes nunca foi problema, mas daí eu vi uma pessoa que tinha um domínio tão bom, de tanto estudo, que eu até me botava assim em posição, eu tenho que estudar mais, poxa, o cara fala muito bem, eu tenho que estudar mais. Só que essa questão da gestação, o momento também que a gente vê, porque uma coisa é tu tá fazendo intercâmbio com 20 anos, que foi os casos que eu tinha feito das outras vezes, outra coisa é estar com 37 anos, trabalhando, com 1000 demandas, trabalhos para entregar, relatório, coisas de faculdade, e com bebê, e aquela coisa, e tá tendo essa outra cena cultural. Então, acho que também o momento que a mulher migra e como ela migra, para onde ela vai, também vai fazer muita diferença. Então, se daqui um pouco alguém escutar esse podcast, que não é nada um banho de água fria, bem pelo contrário, eu tive experiências maravilhosas e eu lembro que quando eu fui para Roraima, por exemplo, até dentro do Brasil, que eu morei em outros lugares dentro do Brasil, mas Roraima é tipo extremo norte, e às vezes eu pensava assim, poxa, eu tenho até um pouco de receio, às vezes, de dizer gaúcha, porque eu via, por exemplo, a galera que tinha ido para lá plantando arroz, invadindo terras indígenas. E daí, quando eu vou para a Alemanha, eu sou só aquela latino-americana brasileira que ninguém dá lugar no trem mesmo com uma criança, porque tem as feições mais indígenas. E eu via aquilo tudo que eu tinha lido do racismo, da xenofobia, acontecendo na minha pele. Daí eu até falei para uma amiga, eu disse para ela, poxa, eu fico tão chocada de entrar num trem lotado aqui na Alemanha e ninguém me oferecer lugar, estando com um bebê no colo. Mas o pessoal sabe que tu dá conta. Então, sempre essa coisa do individualismo, que era uma coisa que, por exemplo, estando em Roraima, eu sentia muito mais um acolhimento. Então, eu vi essas diferenças, como é legal a gente transitar, né? Como a gente tá mesmo sendo, sei lá, nasce num lugar, mas consegue se desterritorializar dentro do próprio país, né? Por exemplo, muita gente fala Roraima, não, é Roraima, a galera quer que diga Roraima. Então, eu acho bem interessante, assim, esses movimentos, tanto fora, pro exterior, como dentro do próprio Brasil, a gente já começa a ver também alguns desafios aí batendo por estar sendo migrante. Liz, isso, que maravilha sempre estar conversando com vocês, trocando. A verdade é que esse assunto não se esgota, ainda mais que a gente gosta, tem muito interesse sobre migração, então vai longe, né? Mas ali a Liz comentou que bom, não é um banho de água fria, claro, mas bom, vocês trouxeram dificuldades, trouxeram sofrimentos, que faz parte, mas também trouxeram momentos de cuidado, momentos de bons afetos que foi possível passar tanto aí quanto aqui com a gente na pesquisa e fazendo pesquisa. Então, para mim, fica muito marcado o quanto essa nossa pesquisa, esse nosso trabalho foi uma resistência coletiva também, né? De certa forma. Então, bom, é isso, né? O assunto não se esgota. Foi só uma palhinha do que é possível pensar sobre, né? Essa temática. Mas, enfim, só agradecer, Liz e Su, pelas trocas de agora desse episódio e de sempre. E agradecer também às ouvintes que estão
estão aqui junto com a gente, de certa forma, e que segue, então, o convite para a gente ter outros momentos com vocês, com as ouvintes que estiverem interessadas. Esse episódio fez uso das seguintes referências: os livros Borderlands, La Fronteira, de Nil Mestiça, de Glória Anzaldúa, de 1987, Erguer a Voz, de Bell Hooks, de 1989, e o artigo Análises sobre as violências obstétricas em mulheres imigrantes no Brasil, de Gerry de Messa, que pode ser encontrado no seguinte endereço: thespace.unila.edu.br. Meu canto não tem fronteiras, o mundo é minha morada. Já não me importa o sotaque que me espera no fim da estrada. Eu sou do sul e do norte, do ocidente, do oriente. Não tenho visto nem passaporte. Eu sou a escrava vendida, eu sou a índia caçada. Eu sou os desesperados ao ver a casa debaixo d'água. O rio doce é meu leito, enquanto as águas não forem claras, eu não me dou por satisfeito. Liberdade pra pensar os rumos do mundo, paciência pra junto poder navegar, amizade pra ver o que é mais profundo e coragem pra fazer o mundo mudar. Liberdade pra pensar os rumos do mundo, paciência pra junto poder navegar, amizade pra ver o que é mais profundo e coragem pra fazer o mundo mudar. Meu canto não tem fronteiras, o mundo é minha morada. Já não me importa o sotaque que me espera no fim da estrada. Eu sou do sul e do norte, do ocidente, do oriente. Não tenho visto nem passaporte. Eu sou a escrava vendida, eu sou a índia caçada. Eu sou os desesperados ao ver a casa debaixo d'água. O rio doce é meu leito, enquanto as águas não forem claras, eu não me dou por satisfeito. Liberdade pra pensar os rumos do mundo, paciência pra junto poder navegar, amizade pra ver o que é mais profundo e coragem pra fazer o mundo mudar. Liberdade pra pensar os rumos do mundo, paciência pra junto poder navegar, amizade pra ver o que é mais profundo e coragem pra fazer o mundo mudar. E coragem pra fazer o mundo mudar. E coragem pra fazer o mundo mudar. Obrigada a todas as mulheres migrantes que nos inspiram e que sonharam seus deslocamentos. E a vocês, ouvintes, que escutaram os relatos durante estes 6 episódios. Além do podcast Textos Acadêmicos, a pesquisa produziu também 2 documentários audiovisuais. E a nossa equipe ficará alegre de continuar o debate dos temas aqui expostos com mais mulheres ou grupos interessados. Por isso, convidamos vocês para continuarem conosco nos seguindo no Instagram, @Mulheres Imigrantes e Bem Viver, onde poderão nos contatar e encontrar outros materiais e informações da pesquisa.